Hoje a gente fala aqui no Papo com Ela sobre a obesidade e o que está por trás desse ganho de peso. E para esse bate-papo eu tenho como convidadas hoje a psicóloga clínica Isolde Coimbra e a nutricionista comportamental Michele Reis. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Obrigada. Michele, a gente vive um momento em que a obesidade, o sobrepeso, o ganho de peso é muito presente. E a busca por perder esse peso em excesso também, né? O que está por trás desse comportamento que tem feito as pessoas ganharem peso? Eu acho que o fato de ter que ficar em casa, né, e assim, não cuidar da alimentação, que já não vinha sendo cuidada antes, né, na maioria das vezes, não sempre, mas ter que olhar para isso e ter que lidar com tudo isso e tentar mudar os hábitos, eu acho que pode ter influenciado nesse momento agora, né? Então, assim, o que eu percebo é que muitas pessoas, né, também paciente, às vezes meu, manda mensagem, eu estou comendo demais, não estou conseguindo lidar com tudo isso, né? E a busca por alimentos que dão uma sensação de prazer, né? Para tentar amenizar tudo isso que está acontecendo. Então, eu vejo por esse lado. Isolde, quando a gente busca uma compensação na alimentação, em alimentos que trazem algum tipo de prazer, o que isso mostra da minha condição psicologicamente falando? Então, são vários aspectos, né, Michele? Assim, o que a gente precisa avaliar é como agora a gente está parando para se ver, né, se ouvir, ou aquela agitação que a gente tinha antes, né? Agora com a quarentena a gente tem que parar, né, para refletir, aí vem tudo que está dentro, né? Então, uma das coisas que eu tenho percebido e que está ligado muito é a ansiedade, né, que está ligada a gente, a esse borbulhar que está por dentro, né? Então, uma das coisas que a gente tem que pensar é o que está acontecendo, né? É aquilo que a Michele acabou de falar, né? Já vinha acontecendo algo que a gente cega, né, emocionalmente, e que agora a gente acaba descontando em algo, né? Então, a busca por comer excessivamente é a busca pelo prazer, né? Algo que está desconfortável comigo, que eu acabo focando em um prazer. E normalmente, né, como a gente está em casa, é comer, né? A busca por esse prazer de alimentação, né? Isolde, pode ter um outro aspecto aí no sentido de punição? Por exemplo, uma pessoa que tem um culto ao corpo, se vê numa situação que ela sente culpa de alguma maneira e come num sistema de autopunição? Sim, tem muito a ver com a história de vida da pessoa e a relação que ela teve com a comida, a relação como que ela lida com o estresse, tudo isso, tá? Então, assim, tudo tem a ver com a história de vida dela com relação à alimentação e como ela lida com o estresse que a vida lhe traz. Algumas pessoas conseguem lidar de forma mais tranquila e aí sim ela consegue ver alternativas diferentes que não seja só a comida, mas tem pessoas que não, ela vai buscar naquilo que traz prazer, né? O ser humano tem uma tendência a buscar pelo prazer e tudo que traz desconforto ela quer fugir, né? Então é uma forma de fuga também a alimentação. Quando a gente busca a alimentação, né, como forma de prazer, a gente está fugindo de algo que está sendo em desprazer para nós. Algo que é desconfortável, né? Desconfortável. Michele, no seu trabalho diariamente, lidando com pessoas que buscam uma nutrição que vá contribuir com a sua qualidade de vida, com o bom funcionamento do seu organismo, qual tem sido a principal dificuldade dessas pessoas em lidar com esse alimento? Na verdade, eu acho que não é nem lidar com o alimento, e sim com a alimentação e o contexto todo, né, que está inserido. Porque, assim, você chegar e, né, vou passar um plano alimentar, ela até sabe, ela tem noção daquilo, tem noção do que é para ser feito, e muitas das vezes vem com a informação, não, eu já sei o que é para ser feito. Mas daí, esse passo até conseguir fazer, que está o gargalo, né? E que aí precisa ser trabalhado com a psicóloga, precisa ser trabalhado na questão dos alimentos. Por exemplo, tem alimentos que, na questão da sensação do prazer, e que pode ser um precursor da serotonina, né? Que são os triptofanos.
Então, por exemplo, a banana, o amendoim, o chocolate 70%, todos esses alimentos podem ajudar a pessoa a amenizar esse sentido, essa sensação, né, de bem-estar. Aumentar a sensação de bem-estar. Quando você fala do contexto, né, por exemplo, se eu estou dentro de uma família, toda essa família precisa estar engajada num projeto de alimentação saudável, equilibrada, porque é complicado você fazer uma coisa sozinha, né? O ideal seria, mas nem sempre a gente tem isso, né? É assim, como realidade. Né? Então, o que eu acho importante nesse momento, assim, então, se eu quero cuidar da minha alimentação, ter uma alimentação mais saudável, é por você mesmo, né? E aí, de certa forma, isso vai contagiando o restante da família. E aí eu sempre falo também, não é o momento de fazer dietas restritivas, né? Na verdade, eu sou contra dietas restritivas, mas nesse momento mesmo que não é. Né? Agora é a hora de se nutrir, de nutrir o corpo, de nutrir até os pensamentos, os sentimentos, porque não dá para pensar em emagrecer nesse momento. Né? É cuidar daquilo que você tem, né? Para que não aconteça nada, né? De pior. Você queria complementar alguma coisa hoje dentro do que ela disse? Não. Não? Tranquilo. Quando você fala assim, tudo depende da história de vida da pessoa, tudo depende da relação que ela tem com essa alimentação. A gente, pensando nas avós, né? Pelo menos a minha avó, tinha uma coisa de que o açúcar era afeto, né? E a gente vê hoje crianças que já estão com obesidade, adultos que estão obesos e sofrem com diabetes, que sofrem com pressão alta. Como que fica para ressignificar isso, Isolde? Então, o primeiro passo é entender como foi sua história com a comida, é assim que eu faço. Eu já tive pacientes, né, no consultório que para passar laudo para fazer a bariátrica, né? Então, e conseguir fazer com que a pessoa entendesse a sua história com a comida e com a afetividade, porque tem pessoas que associam a parte emocional, né, com a comida. Eu tinha uma paciente que falava assim, eu quando ia para casa da minha avó, ela me dava chocolate, Coca-Cola. Então ela, associou a comida com o prazer. Tem muitas pessoas que lembram de momentos de família juntos, né? Onde se come, aí tem muito afeto. Então, às vezes faz essa associação, né, com a afetividade e a comida, né? O emocional está ligado aí. Então, às vezes, no momento de estresse, de tristeza, ela quer, às vezes, é uma memória afetiva. E para ressignificar, entender essa história. Como que ela lidou na infância, na adolescência, né, com a comida. Se for criança, os pais, né, ter esse entendimento, né, e tentar fazer com que a pessoa pense, porque o psicólogo ele trabalha com a linha de pensamento. O que isso vai me trazer agora? Qual o resultado disso? O que eu quero? Por que eu estou buscando nessa comida, né, esse conforto, neste momento? É entender o que está acontecendo. Primeira coisa é pensar. Por quê? Né, de onde vem? Porque tudo que eu penso eu sinto. E eu acabo refletindo isso no comportamento. Então, a gente trabalha com essa linha de pensamento. Pensar, sentir e comportar. Então, aí a gente vai ressignificar através dos pensamentos. O que vem na hora? Nós fazemos um monitoramento dos pensamentos, né? No momento em que ela sente tristeza, onde ela sente alegria. Eles precisam se entender primeiro. Tá? Quando a gente pensa nesse aspecto, a gente pode pensar... Então, que nós temos vários fatores que levam à obesidade. Seria isso? A gente tem fatores que são hereditários, fatores que são psicológicos. E qual é o peso do psicológico nesse processo? É muito grande, né? Porque, assim, eu acho que praticamente, não sei medir, assim, né? Mas, assim, tem uma grande repercussão para nós, né? Um peso muito grande. Porque o psicológico, ele vai mexer com toda a estrutura interna da pessoa, né? E aí, ela trabalhando esse interno, ela consegue trabalhar o externo, né? Claro que ela precisa de todo um auxílio, né? De toda uma estrutura, uma programação, entender melhor como que funcionam os alimentos no organismo dela. Mas o psicológico, ele tem uma grande repercussão. E ela entendendo, né, esse processo mais detalhadamente, é o que a gente fala do autoconhecimento.
O autoconhecimento, ele facilita o processo, né, do ser humano em todas as áreas da vida dele, né, principalmente naquilo que ele está tendo prejuízo, onde ele está se sabotando. Existe uma frase em que o obeso, a pessoa que está sobrepeso, ela fala muito, eu mereço. Então, às vezes, até eu escutei muito isso no consultório, né? Então, tem um dia inteiro de trabalho, estresse, aí chega em casa, eu mereço esse pedaço, né, de chocolate. Seria uma compensação, né? É o que está acontecendo aqui também agora, né? Na quarentena, é verdade. Porque assim, eu mereço, eu estou aqui preso, né? Não estou aguentando tudo isso, então eu vou comer porque eu mereço, né? E aí a gente tem que olhar bem sobre isso, né? Quando a gente pensa nessa questão do isolamento, no que está ao alcance da mão para a gente poder comer, né? Como que a gente pode pensar no momento de fazer uma compra, Michele? Como que a gente se organiza? Que tipo de hábitos a gente deve adotar para buscar uma alimentação mais saudável? Entendi. Então, assim, primeiramente eu sempre falo para não comprar mesmo, sabe? Assim, coisas, por exemplo, eu gosto de bolachinha recheada, eu gosto dos industrializados, vamos supor, que dá essa sensação de prazer, né? É uma batata frita. Então, evitar de comprar, né? Mas eu gosto. Então, deixa mais para o final de semana, uma vez, né? No final de semana. E aí, assim, organizar a sua casa para esse momento, né? Para você não cair em tentação. Então, vamos lá, vamos começar pela prateleira, pela despensa. Então, colocar no campo de visão os alimentos mais saudáveis. Geladeira, a mesma coisa. Então, lava as frutas, deixa as frutas bem na visão, de forma que a hora que você abrir a geladeira, você vai dar de cara com uma maçã lavadinha, né? Então, deixa uma salada de fruta pronta, coisas assim que vai te facilitar a você não cair na tentação, né, de comer. Porque a gente acaba buscando, né, essas coisas mais prazerosas, vamos dizer assim. E que depois não vai ter um prejuízo, como a Isolde disse pra gente. Michele, uma outra coisa. A gente vê que hoje a busca por cirurgias bariátricas é cada vez maior, né? Isso se deve ao fato de que não é mais possível que essa pessoa perca peso fazendo uma reeducação alimentar, ou isso se dá pela facilidade que a bariátrica oferece, por exemplo? Eu acredito que tem duas vertentes aí, né? Uma é a questão dela não conseguir. E tem casos que a pessoa não consegue, né? Já tentou de várias formas, realmente não consegue, né? Aí é um caso, e já está com uma comorbidade, né? Ou um diabetes, uma pressão arterial, a pressão alta. Então tudo isso assim, né? Faz com que a pessoa precisa mesmo da cirurgia. Mas tem a questão de não trabalhar também essas outras questões até psicológicas. Então assim, é muito mais fácil eu ir lá e pagar uma cirurgia ou ganhar um quilo a mais para poder fazer minha cirurgia do que ter que mexer com o meu passado, ter que mexer com a minha estrutura, né? Então assim, acaba que tem essas duas vertentes. Isolde, quando a gente pensa, né, por esse caminho que é a cirurgia bariátrica, eu preciso também ter um acompanhamento psicológico para como essa pessoa vai ficar no depois, né? Você podia explicar um pouquinho para a gente o que acontece nesse processo e por que o acompanhamento psicológico é tão importante? Então, eu já tive casos no consultório, né, de pacientes que pediram laudos e eu falei, a condição é que a pessoa, pelo menos, né, mantenha o tratamento. Né? Por quê? Se ela vem há muitos anos com um hábito, um costume, né, uma crença com relação à comida, né, como ela lida com o estresse, esse movimento ele tem que ser trabalhado ao longo do processo. Então, assim, não que eu seja contra, né, se a pessoa está precisando, é risco de saúde, né, mas que se submeta ao tratamento, né, psicológico, porque assim, ela vai mudar a parte física. Mas e a parte emocional? Aquilo que ela já está acostumada há muito tempo a lidar, né, ao comportamento que ela está acostumada a associar com outras coisas. Então, assim, os fatores externos não vão mudar. Então, o que ela tem que mudar, né, na verdade, os fatores estressores não vão mudar.
Né? O que ela tem que mudar é a forma como ela lida com o estresse e como ela fazia o mecanismo de associar a comida, a correr para a comida. Então, a gente trabalha todo esse acompanhamento para que ela consiga manter o peso e assim, porque, pelo que eu sei, o estômago diminui, né? Mas ele também é igual uma bexiga, né? Se o comportamento mantém, daqui a um tempo ela está... Ele relaxa outra vez, né? E aí tem a questão também daí o paciente vai lá, fez a cirurgia, né? E aí chega um momento que ele fala, não, agora eu já emagreci, tô tranquilo. Aí para de tomar as vitaminas, não faz o acompanhamento com o psicólogo, não faz acompanhamento com o médico. E aí volta a ter comportamentos de antes da cirurgia. E aí pode colocar todo um tratamento, todo, né, um momento, né, de que ele conquistou a perder, né? E nós, psicólogos da saúde, né, cuidamos da saúde mental, a gente tem que estar preocupado com isso também, porque às vezes a gente assina um laudo, né, autorizando, mas e depois? Né? É minha responsabilidade isso. Então, por isso que eu faço a conscientização, né? O que a gente usa muito, Michele, é a psicoeducação. Né? A gente faz o quê? O retrocesso dela, né, na história, a relação com a comida, com os agentes estressores, mas também a gente traz conteúdos para ela que são importantes para ela se entender, como que ela, né, oferece ferramentas para essa pessoa lidar, né, com esses problemas, né? E seria a psicoeducação caminhando junto com ela, fazendo com que ela tome uma consciência melhor, né, e ela consiga repercutir isso no comportamento, para aí depois conseguir se alimentar de forma saudável, fazer atividades físicas, né, de forma bem saudável. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta daqui a pouquinho falando sobre obesidade aqui no Papo com Ela.